Graças a Deus. Irmãos, que alegria é poder estar aqui hoje. Depois eu vou ceder a oportunidade para alguém que queira contar algum testemunho. Mas que alegria poder ter atravessado 2018. E essa alegria que a gente sente não é só pelas coisas boas que aconteceram. Essa alegria que a gente sente em detrimento de tudo que Deus permitiu que chegasse às nossas vidas. Amém? Tudo que Deus permitiu que alcançasse as nossas vidas, a gente tem que ser grato ao Senhor. Queria pedir algum diácono aí um copo com água, por favor. Por gentileza, obrigado, viu, Daniel? Se eu tivesse uma filha, ia casar com você, mas graças a Deus que não tem. Eu sempre falo isso, né? Ai, meu Deus. Daniel, menino bom, né? Oi? Tem que passar pelo crivo. Muito bem, é isso aí. Então, Mateus 13, 3 ao 23, atitudes do ouvinte antes, durante e após o culto. Repete comigo, atitudes do ouvinte, pode falar, pode abrir a boca, atitudes do ouvinte, antes, durante e após o culto. Então vamos lá, Mateus 13, 3. Diz assim: e de muitas coisas lhes falou por parábolas, e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou. Obrigado, Daniel. E porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então se aproximaram os discípulos e lhes perguntaram: por que o Senhor fala por parábolas? Ao que respondeu: porque a vós outros é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. De sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram e com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos porque veem, e os vossos ouvidos porque ouvem, pois em verdade vos digo, que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Atendei vós, pois, a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração.
Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe logo, com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes, de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Espírito de Deus, que nessa noite nós diligentes e que sejamos ouvintes, praticantes, que o Teu Espírito Santo nos leve a, de fato, a odiar o pecado pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos leve nessa noite a ouvir, reter e praticar a Tua verdade, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, queria pedir quem chegou, pode vir para o lado de cá, que a gente está se concentrando para cá. Pode ser? Meus queridos irmãos, ouvir a palavra de Deus não é algo fácil. Mesmo porque nós estamos ouvindo um conselho divino. Ouvir a palavra de Deus, porém, não é algo impossível, principalmente para aqueles que, de fato, como diz essa parábola, não endureceram o seu coração. Mas mesmo aqueles que se converteram, mesmo os que confessaram publicamente no batismo a sua conversão, em algum momento serão tendenciosos a deixarem de ouvir as Escrituras. Nós somos tendenciosos a seguir os nossos próprios conselhos. Mesmo tendo sido regenerados pela graça, mediante a fé na obra de Jesus Cristo, o mundo, a carne e o diabo continuam sempre sugerindo coisas para mim e para você. Então, o objetivo dessa mensagem é nos levar a entender algumas ações que eu e você precisamos ter antes, durante e depois do culto. Se nós sairmos daqui entendendo isso, eu quero te dizer uma coisa: muitos dos nossos problemas não serão resolvidos, mas eu digo que nós vamos entender o principal problema que nos alcança. Amém? Quem está disposto a ouvir com humildade hoje a palavra de Deus? Porque, irmãos, no frigir dos ovos, nós não sabemos como lidar no dia a dia. Nós passamos aflições, nós passamos lutas, nós passamos dificuldades, e eu e você
em muitas circunstâncias, nós não sabemos como lidar com aquilo. É natural que isso aconteça. Mas nessa noite que o Espírito Santo toque em mim e em você através da palavra, para que a gente saiba lidar com a dinâmica da vida. A gente se pega em alguma circunstância e a gente se pergunta, ou a gente pergunta para o próximo: e agora, o que eu vou fazer? Eu já passei por isso e sempre passo por isso. E a nossa grande tentação é tentar achar um subterfúgio, um atalho em outra coisa que não seja o nosso Senhor e a palavra dEle. Quando a gente passa uma tribulação nas nossas vidas, a primeira coisa que a gente pensa é: meu Deus, eu vou procurar fulano, eu vou procurar Beltrano, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas a gente tem dificuldade de pensar nas Escrituras Sagradas. A gente tem dificuldade de procurar quem de direito. Em primeiro lugar, o nosso Senhor e sua palavra. Em segundo lugar, a própria palavra recomenda para que você procure o seu irmão, porque a Bíblia ela tem um tratado de mutualidade. Então não é errado você procurar o outro, mesmo porque a Bíblia tem mais de 40 mandamentos do que você tem que fazer e deixar de fazer em relação ao seu próximo. E um desses mandamentos é carregar os fardos uns dos outros. Então, em algum momento, você vai me ajudar no meu fardo, e em algum momento, eu vou te ajudar no seu fardo. A pergunta básica que nós fazemos é: eu preciso ser tratado. Eu estou passando uma luta muito grande na minha vida, e eu preciso ser tratado. Eu quero fazer uma pergunta para mim e para você. Nós temos experimentado ser tratados pela palavra de Deus? Porque é o primeiro e maior recurso que você e eu temos. Nosso grande problema é a diligência. Você sabia que o aconselhamento começa a partir do momento que você está aqui na igreja? Nada impede de você procurar um conselheiro. Mas o conselho começa na pregação. Eu queria te dar um conceito bíblico e teológico do que é a pregação. Pregação, isso é um conceito que o Mark Dever empregou numa obra dele. Pregação é uma forma preventiva. O crente preventivamente, primeiro, ele ouve para a salvação, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que nele crê. Romanos 1, 16, 17. Segundo, esse crente que foi alcançado por essa pregação, esse crente agora, ele ouve essa mensagem para se identificar com Cristo. E quando você sai da sua casa, se desloca para a casa de Deus e ouve a pregação, entenda que isso é um recurso fenomenal que o Espírito Santo usa para te edificar e te prevenir de muitas coisas que podem acontecer nas nossas vidas. Então, o aconselhamento começa através da pregação. Repito, não é errado procurar um conselheiro, por isso que existe pastor. Mas deixa eu te dizer uma coisa, uma verdade. A grande negligência que existe, nossa, é de não ser aconselhado durante o culto. Eu lembro que eu tinha um problema grave, gente. Eu falei aqui na escola bíblica dominical que eu acho que eu tinha dislexia. Eu tinha um problema grave. Sabe qual era o meu problema? Da 5ª à 8ª série,
eu ficava vendo a aula, eu dizia assim, não vou prestar atenção na aula não, chegar em casa eu estudo essa matéria. Quem já teve esse tipo de problema? Levante a mão. Eu não sei se era dislexia, ou se era realmente negligência, mas eu acho que podia ser essas duas coisas, dislexia ou negligência, ou as duas coisas juntas. Um dia antes da prova, meus irmãos amados, um dia antes da prova, eu sofria horrores, porque eu tinha uma montanha de assuntos para tratar, e eu ia tratar 7 horas da noite, um dia antes da prova. E o que acontecia na prova? Vocês já sabem. Desespero total. Então fui um péssimo aluno da 5ª, 8ª série. Horrível. Eu fui um péssimo aluno, eu ficava olhando para aquele cara do meu lado, CDF, desculpe o termo, não, mudar o termo, porque o termo é horrível, perdão. Nerd, depois que eu me liguei do termo, me perdoa. Nerd, aquele cara, como é que é outro termo que a gente usa? Cabeção, aquele cara que o professor coloca em destaque lá. Eu dizia, meu Deus, como eu queria ser igual a esse cara. Como eu queria ser igual a esse cara, porque ele pega a nota e olha, puxa, tirei 9,5, isso é injusto, professor. E eu com meus 5,8, 6,2. Eu era negligente. O que nós fazemos antes do culto, durante o culto e depois do culto, vai definir a nossa vida cristã. Vamos lá. Eu queria agora fazer um exercício prático com vocês. Prático no sentido de vocês mais didático. Eu quero destacar nessa pregação 3 questões. Primeiro, o que eu tenho que fazer antes do culto? Por favor, Lília. Primeiro ponto, eu acho, faltou um ponto. Antes de chegar na casa de Deus, eu pulei? Então tá, primeiro ponto. Antes de chegar na casa de Deus, prepare-se em oração. Antes de vir para a casa do Senhor, prepare-se em oração. Domingo é o dia do Senhor. Você sabe o que acontece muito no domingo? O culto ele não tem muita qualidade, porque domingo você fica o dia inteiro no churrasco. Eu não quero criar regras para a sua família, que quem manda na sua família lá é você. Mas eu vou dizer o que eu tive que fazer lá em casa. Domingo, a gente não mexe com tablet, com os meninos, não tem televisão. Cortamos. Propósitos explicitamente espirituais. Você sabe por quê? Primeiro, domingo é o domingo da ressurreição. Nós celebramos Jesus Cristo. Segundo, não tem como eu prestar um culto devido a Deus se o meu domingo, todo ele é jogando bola. Pastor, essa igreja proíbe jogar bola? Não, pelo amor de Deus, isso aí já foi em outra época. Mas o seu domingo, se você tira o seu domingo para fazer tudo o que você tem que fazer, a não ser que você tenha uma escala de trabalho, aí é outra história. Mas se o seu domingo você passa o dia inteiro fazendo outras tarefas, o seu culto não vai ser de qualidade. 2, segundo lugar, antes do culto, venha com apetite sincero pela palavra. Se desarme. Sabe, eu fui um aluno muito armado. Eu ia para a escola para questionar o professor. Sim, você tem que questionar como um bom bereano, mas se desarme. Você está perdendo a bênção de Deus. Já vem para o culto armado. Venha com apetite pela palavra.
Um bom apetite promove boa digestão e promove crescimento. Muitas pessoas deixam de crescer porque elas não vêm com esse desejo pela palavra. 3. Medite sobre a importância da palavra pregada enquanto entra na casa de Deus. O alto, santo e trino Deus do céu e da terra está se encontrando com você para falar com você diretamente. É o 3º ponto, por favor. 4, lembre-se ao entrar na casa de Deus que você está entrando num campo de batalha. Muitos inimigos se oporão ao seu ouvir. Cuidado! Quando você entra na casa de Deus, você está entrando num campo de batalha. Muitas coisas querem ofuscar, querem tirar a tua atenção. Então se prepare, internamente você pode se distrair por várias coisas. A própria concupiscência, o coração frio, o espírito crítico. E finalmente, venha com uma fé que ama e que espera. Seja pronto para ouvir, tardio para falar e determinado como Maria a ponderar a palavra de Deus em seu coração. Venha defendendo a promessa de Deus que sua palavra não retornará para ele vazia. Durante o culto, aqui que também tem outro problema. Ouvir a palavra com uma consciência compreensiva e sensível. A gente vai ver aqui hoje 4 tipos de ouvintes nessa parábola do semeador. 2, ouça atentamente a palavra de Deus. Mesmo que você tiver birra com alguém que está falando. Eu estabeleci uma coisa aqui com a equipe pastoral. Isso tem quantos anos que a gente estabeleceu, André? 6 anos. Que eu falo com eles. Quando um pastor estiver pregando, o outro pastor esteja ouvindo com respeito. Porque a partir do momento que você deixa de ouvir com respeito alguém, você está desrespeitando, não a pessoa, você está desrespeitando a palavra de Deus e está perdendo a oportunidade de ser edificado na sua fé. Meu irmão querido, em nome de Jesus, não desperdice aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Amém? Eu tenho a convicção que Deus tem tantas coisas maravilhosas para restaurar na nossa vida. Mas às vezes a gente não ouve atentamente. Ouça com fé submissa. A gente viu esse texto semana retrasada. Nós somos tendenciosos a seguir a nossa própria vontade. Ouça com fé submissa. Em 4º lugar, ouça com humildade e autoexame. Irmãos, nós somos arrogantes por natureza. Eu sou arrogante. Eu falo aqui toda vez que eu vou ministrar aula aqui, eu sou arrogante. Todas as vezes que eu tenho que sentar para ouvir, eu tenho que treinar a minha humildade que não existe, porque nós somos tendenciosos a dizer, eu já sei de tudo. Ouça com humildade. Vamos ouvir com humildade. Irmãos, em nome de Jesus, se submeta ao ensino. O gesto mais nobre da vida do ser humano, eu digo que não é da vida somente do cristão, mas o mais nobre gesto do ser humano é parar para ouvir e aprender. Eu tenho muita dificuldade de aprendizado, eu queria ser uma pessoa igual um amigo meu, Luiz Saião, que veio aqui, eu contei essa história. Ele parece que tem 2 cérebros. O ano passado a gente rodou 3.000 quilômetros dentro da Europa, e teve um dia que eu contabilizei, ele ficou 7 horas contando a história da igreja, sem olhar para um papel, mas eu não tenho aquela inteligência, eu preciso ler, eu preciso parar para ouvir, eu preciso me esforçar, e eu sou aquele cara meio burrão, que eu tenho que fazer gráfico, resumo, eu tenho que ticar, eu tenho que grifar, e tudo, e tal, e isso, e aquilo outro. Michel, eu tenho dificuldade de aprendizado. Eu tenho que me exercitar sempre.
Eu não posso parar de ler, porque quando eu paro de ler, minha mente começa a parar. Então eu tenho dificuldade disso. Isso na vida de fé é a mesma coisa. Se eu parar de ler as Escrituras Sagradas, se eu parar de ouvir com atenção a palavra de Deus, talvez você tenha uma inteligência privilegiada, mas não é o meu caso. Mateus fala do reino de Deus. Capítulo 13, Jesus fala do ensino sobre o reino dos céus. E essa parábola aqui, ela tem um jogo aqui muito fantástico, porque ao mesmo tempo que esse reino é revelado a alguns, esse reino é ocultado a outros. Isso é a soberania de Deus, meu Senhor. Ao mesmo tempo que a parábola fala que alguns não terão ouvidos para ouvir. Não é eu que estou dizendo não, querido, é a palavra. Se o seu problema pode ser com a palavra, mas se for comigo, pode ser com a palavra. A parábola, ela fala de gente que de fato não vai ouvir. E a parábola fala de gente que vai ouvir. Enfim, o reino de Deus é justamente isso. O próprio Jesus oculta para uns e revela para outros. Romanos 1 a gente vai entender o porquê. Os meninos estudaram Romanos 1 durante 2 meses. E eles entenderam o que a Bíblia fala sobre o que eu estou dizendo aqui. Eu não vou expor Romanos 1. Eu vou me concentrar no primeiro ponto. O ouvinte superficial. Esse texto fala de 4 tipos de ouvintes. Primeiro, o ouvinte superficial. Está lá na frente. O ouvinte superficial é como um caminho endurecido. A palavra de Deus causa pouca impressão. O semeador saiu a semear. Uma parte caiu à beira do caminho e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra, saindo porém um sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O evangelho não penetra no coração desse ouvinte. E os mandamentos de Deus o assusta. Isso é bíblico. Os reformadores diziam o seguinte: quando nós pregamos a palavra, pode ter 2 efeitos poderosos. O efeito de uma pessoa vir para Cristo e o efeito da pessoa se afastar completamente. Isso é bíblico. Um ministro pode pregar o que for. Ele pode se dirigir às necessidades, pode prometer um 2019 com um dobro de bênçãos de 2018, pode curar, pode fazer milagres, mas o ouvido dessa pessoa não estará aberto para o evangelho de Jesus Cristo. Olha a parábola. Quem lembra dos 10 leprosos? Ele raramente muda a sua vida pela convicção da palavra de Deus. Ele não aplica a pregação ao coração. Oxalá que nenhum de nós aqui sejamos ouvintes superficiais. Segundo lugar, o tipo de ouvinte que se impressiona facilmente, mas é resistente. A Bíblia aqui fala de algumas sementes que caem em solo rochoso. Uma planta começa a brotar desta semente, mas logo fenece e morre. Por quê? Porque falta nutrientes suficientes. É aqui que eu entendi Hebreus 6,4. A semente, ela até começou a brotar, mas logo ela morre porque falta nutrientes suficientes. A planta não pode sobreviver porque ela não pode se enraizar entre pedras. Jesus está apresentando aqui um ouvinte que inicialmente pareceu ouvir bem a palavra. Infelizmente, quantas pessoas se batizam e depois crucificam o Senhor Jesus novamente com os seus próprios atos.
Este ouvinte, muitas vezes, ele queria se aderir a uma religião, mas ele não se submeteu à radicalidade da mensagem da cruz, que envolve autonegação, envolve tomar a cruz e seguir a Jesus Cristo. Ele até ouviu, mas ele teve muita dificuldade de enraizar-se. Ele quer ser um amigo da palavra, um amigo da igreja, mas ele não quer andar o caminho do amigo. Como Israel, parece que esse ouvinte ele não responde à palavra quando ele é desafiado a escolher. 1 de Reis 18, 21, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu; se é Baal, seguiu. Porém o povo nada lhe respondeu. Terceiro tipo de ouvinte é o ouvinte distraído, indiferente. Algumas das sementes da palavra de Deus caem em solo rochoso, caem em solo cheio de espinhos. Lucas 8,14 diz: aqui caiu entre espinhos são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. É o tipo de ouvinte que ele até tenta absorver a palavra de Deus com o ouvido, enquanto com o outro pensa sobre negócios, taxas de juros, fundos de pensão e inflação. Ele serve a Deus parcialmente. Quando a coisa aperta, o outro lado do ouvido, o ouvido esquerdo ou direito, ele puxa mais alto. A palavra de Deus é rapidamente sufocada pelos espinhos. E em quarto lugar, versículo 23, fala de um ouvinte. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Algumas das sementes do Senhor caem em solo rico, fértil. O Senhor Jesus diz que este ouvinte ouviu e compreendeu. Exatamente como uma semente rapidamente enraiza no solo fértil, assim a palavra de Deus que se implanta no coração sedento deste ouvinte. Como uma planta brota, ela lança raízes profundas, mostra folhas sadias. A palavra de Deus é integrada profundamente na vida deste ouvinte, na família, nos negócios, nos relacionamentos, na conduta. Com o auxílio poderoso do Espírito Santo, nós aplicamos esse ensino do Evangelho durante a semana, crendo de coração, não sacrificando, não entregando Jesus novamente na cruz, porque Ele morreu só de uma vez por todas. A vida desse ouvinte não é uma vida de obediência, aquele tipo de obediência que ele faz com pesar, não. A gente falou aqui, tem falado nessa série, santificação, ela no início, ela trata da nossa vida, corta na pele, às vezes tem que arrancar o olho, o braço, coisas que fazem tropeçar, mas depois a santificação traz alegria na alma, alegria de viver, alegria da salvação, força para continuar, força para lutar. A única coisa que pode tirar a alegria da nossa alma são os nossos próprios pecados. A única coisa que pode nos cansar não é a intensidade do nosso trabalho, não é a intensidade do nosso ministério. A única coisa que pode nos cansar é a intensidade dos nossos pecados. Por isso, se desfaça desses fardos e viva a alegria do Senhor na sua vida, meu querido. Deus tem uma alegria para o teu coração, Deus tem uma alegria para a tua alma. E essa alegria vem ao se identificar com Jesus Cristo de Nazaré. Nada vai poder te alegrar.
Eu não vou profetizar nada para você em 2019. A única coisa que eu quero te dizer que vai te alegrar é uma vida poderosa com Deus. O Evangelho pulsando no seu coração, o Evangelho pulsando na sua alma, e você dizendo: eu estou passando luta, eu estou passando dificuldade, eu estou passando por problemas, mas Deus está comigo. Sim, Ele está comigo. Sabe por que nós cantamos salmos? Sabe por que eu estou pedindo para o pessoal cantar salmos? Porque salmos fala, sabe de quê? Da segurança da nossa salvação. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E naquela canção que a gente cantou, ela tem uma versão diferente. Ela vai logo para o Salmo 91, né? Diz: mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o que o Salmo diz? Comigo estás. Por que nós queremos cantar salmos? Porque salmos fala de um homem cheio de perguntas e questionamentos, mas os salmos fala de um Deus da aliança poderosa que segura a nossa mão e vai conosco até o fim. A única coisa que eu preciso saber para 2019 é isso, meu querido irmão: Deus está comigo. Ele não vai te abandonar. É o Deus da tua aliança. Nosso medo é: meu Deus, eu vou naufragar, eu não vou dar conta. Vai. Não porque você tenha mérito nisso, não porque você seja bom, porque nós não somos bons. Até a bondade que há em nós é graça, mas porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse ouvinte, ele crê em seu coração que se Jesus sacrificou tudo por ele, nada é muito difícil. Meu querido, a nossa vida está resolvida, fomos justificados. Esse ouvinte, conforme diz Mateus 6:33, esse ouvinte que compreende e dá frutos, ele busca primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Esse ouvinte, ele não fica preocupado com o que ele vai comer, com o que ele vai beber, com o que ele vai fazer, com o meu futuro. Eu não quero nem pensar no meu futuro, eu só quero saber do seguinte: o Deus da minha aliança, o Deus que me chamou, o Deus que me salvou, Ele vai cuidar de mim até o fim. Ide, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, os ensinando a guardar todas estas coisas, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meu querido, Deus sustenta o seu povo. Eu quero concluir trazendo algumas implicações finais dessa parábola. Cristo investiga o nosso coração através da palavra. O John MacArthur, ele diz uma coisa muito interessante: eu fico envergonhado toda vez que eu leio as Escrituras, porque toda vez que eu leio as Escrituras eu vejo o quanto eu sou pecador. É isso que é o poder da palavra na sua vida. Quando você ouve, no outro dia você examina, no outro dia você estuda, no outro dia você lê, no outro dia você examina. Cristo vai investigando o nosso coração através da palavra. Como diz o pastor Marcelo ontem, Cristo vai lendo a gente. Cristo vai nos lendo, nos convidando. E é engraçado que essa leitura que Cristo faz em você, na verdade, Ele faz essa leitura e ao mesmo tempo Ele não só lê, Ele te chama a você se autoexaminar. É o que diz em 1 Coríntios, capítulo 11. Examinai-vos. Cristo investiga o nosso coração.
Sejamos humildes, que o Senhor venha investigar no nosso coração e realmente tire tudo que não presta. Segundo lugar, vamos fazer um autoexame do solo que nós temos sido. Oxalá que todos se convertam aqui neste lugar. Oxalá que a nossa confissão no batismo diante de todos não tenha sido falsa. E que todas as influências que existem na nossa vida, mesmo depois de termos sido regenerados, elas podem ser vencidas pelo poder da graça. Há uma vitória sobre o pecado. Você pode dizer graças a Deus por isso? Há uma vitória sobre o pecado. Por quê? Porque nós estamos com a graça poderosa do nosso Senhor. A graça do Senhor prevalece sobre nós. Agora eu preciso também entender o que Paulo diz em Romanos 6. É porque eu estou debaixo da graça que eu vou continuar pecando? Não. É aí que mora o ouvinte diligente. O ouvinte diligente, ele sabe que o pecado está ali à porta dele. Ele sabe que o mundo, a carne, o diabo estão rodeando, e que embora ele seja regenerado, essas forças ainda continuam agindo, mas ele sabe também que a graça vai dar força para ele vencer tudo isso. E ele também tem uma terceira coisa: ele não vai brincar com a graça. Ele não vai usar a graça de forma irresponsável, do tipo, só um pecadinho, depois eu peço perdão. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Tudo que você precisa é abrir uma portinha para que você entre num abismo após o outro. Então, o que nós temos que fazer é, além de ouvir, aplicar. É isso que às vezes falta nas nossas vidas. Eu ouço aqui no domingo, no outro dia eu abro uma concessão para o diabo. O que eu aprendo dessa parábola também, que a transformação é o sinal visível da salvação. A salvação precisa de provas. Esse ouvinte aqui do versículo 26, ele frutificou. É a evidência da nossa salvação. 1 de João, capítulo 5, versículo 4, diz que aquele que é nascido de novo não vive na prática do pecado. Uma hora Deus vai te pegar e vai te puxar e vai te tirar de lá. Mas você não pode ser o ouvinte que fica esperando o último momento. Eu não posso ser o ouvinte que fica esperando a última hora. Essa última hora vai acontecer? Claro que vai. Mas existem consequências dos nossos pecados, e eu preciso ser inteligente o suficiente biblicamente, no sentido de que, se eu posso evitar essas consequências, por que não evitar, meu querido amado irmão? Sim, pastor, eu sou salvo, uma hora Deus me chama. Sim, meu querido, eu tenho convicção disso, mas para que você quer viver as consequências de tantas coisas ruins? Nesse momento, você não escolheu para ser salvo, mas você escolhe aquilo que você planta. Salvação você não participou, mas eu tenho que tomar uma decisão hoje para 2019. Qual a decisão, pastor, que nós vamos tomar para 2019? Escolher obedecer. Você não escolheu ser salvo, mas você pode escolher obedecer. Por quê, pastor? Porque eu tenho graça, eu tenho força para isso. Todo o texto do Novo Testamento, principalmente as cartas, elas se resumem à seguinte coisa: lembre quem vocês são. O que sempre os apóstolos estão dizendo para as igrejas é: vocês são regenerados, vocês são povo de Deus, então lute contra o pecado. Lute contra o mal, vocês já são vitoriosos. E qual é a vitória que você recebeu? A vitória de ter sido redimido pela graça do Senhor, pelos méritos de Jesus Cristo. Então você já tem essa vitória. A sua vitória não é conquistar alguma coisa para 2019. A sua vitória não é nada disso. A sua vitória é poder falar assim: Senhor,
Estou diante de Ti pelos méritos de Jesus Cristo, me achegando a Ti, com o coração cheio de alegria da salvação. Eu estou todo arrebentado, mas eu estou com uma alegria enorme, porque Tu és o meu Deus, o meu Senhor. Eu tenho um advogado diante de Deus que me perdoa, que me restaura. Essa é a vitória. Se eu puder contar para você o maior testemunho que acontece na vida de um crente durante o ano, é o testemunho dele dizer: eu me arrependi dos meus pecados nesse ano. Agora, depois do culto, joga lá para mim, por favor. Você ouviu tudo isso? O que esse texto que eu falei ensina para você acerca da vontade de Deus para uma vida santa? O que essa parábola ensina para você sobre a vontade de Deus para uma vida santa? Segundo lugar, como é que minha vida corresponde a esse texto das Escrituras? Onde e como eu estou falhando? Eu tenho que identificar onde estão as ervas daninhas. Onde é que está o problema? Onde é que o diabo está agindo? Olha, não se iluda. O diabo não tem poder sobre você. Mas não dá lugar para ele não. Porque embora você seja regenerado, se você der espaço, ele vem e acaba com a tua vida. Ele te envergonha. Sim, lá na frente Deus vai te chamar, vai te restaurar. Ainda velho, antes da morte, Deus vai te chamar. Mas para que ser destruído antes disso? Hoje eu conversei com os meus 2 filhos sobre as consequências do pecado. Situações difíceis que a gente vê, e o choro é grande. Eu chamei eles para perto e falei: está vendo o que é a consequência disso? Então eu tenho que procurar fugir. Eu não posso brincar com isso. Isso vai acabar com a minha vida. Eu quero viver na presença do Senhor. Para que eu quero viver tristeza? Irmãos, a presença do Senhor, o Evangelho é que traz alegria. Eu não quero, para que você tem que viver dessa forma? Não. Deus nos deu uma vida tão plena, uma esperança tão gloriosa, propôs no nosso coração uma alegria tão grande. Para que você vai se entregar? Enxergue as consequências daquilo que você faz. Prazeres são muito rápidos, e as consequências são muito trágicas. Deus perdoa, mas muitas vezes o homem não perdoa. Nós temos essas falhas da falta do perdão. Terceiro, que passos eu tenho que tomar? Quais são os passos que você tem que tomar? Eu não sei. Eu sei os que eu tenho que tomar a partir de hoje. Porque a palavra que está indo para cá, está vindo para cá. Eu estou pensando, quais os passos que eu tenho que tomar? Então, pare e pense. Quais são os passos que você tem que tomar? Onde é que está tirando a tua paz? Qual é a área da sua vida que você está perdendo a paz? E essa paz, eu não estou dizendo a paz, qualquer paz não, a paz que excede todo entendimento. Ela não está sendo tirada, não é porque essa paz é menor ou é menos forte. Porque a partir do momento que você vai cedendo ao pecado, a alegria da salvação, o fogo nunca vai acabar, mas ele fica baixinho. Ele fica baixinho. E eu, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus acenda no nosso coração nessa noite, essa chama. Que Ele acenda na nossa alma nessa noite essa chama. Que a gente saia daqui arrependido, dizendo: não há outra vida, não há outra esperança, não há outra alegria, não há outro prazer, a não ser pertencer e ser chamado Filho de Deus por intermédio do sacrifício de Jesus Cristo. Meu querido irmão, você pode se entregar a muitas coisas achando que você vai encontrar a paz. Mas essa paz
Jesus, só Ele entregou para você. E essa paz é tão gostosa, é tão gloriosa. Desfrute dessa paz. O Senhor tem perdão para nós hoje. O Senhor tem perdão para a igreja hoje, para mim, para você. Se arrependa e viva essa paz, irmão. Se arrependa, fique de pé e viva essa paz.